Ei, pessoal, voltei! Estamos aqui para mais uma aula de ciências, né? E hoje nós vamos falar sobre a pressão que o ar exerce, exatamente. Muito interessante este assunto, tá? E hoje nós vamos estudar sobre o ar exerce pressão na página 107. Deixa eu ver aqui se tem alguma atividade pra gente corrigir. Não, gente, tem sim. Eu deixei uma atividade aí para corrigirmos. Antes, então, da gente ver sobre este assunto, sobre pressão do ar, nós vamos fazer uma correção de uma atividade que eu deixei na aula anterior, antes de seguir na página 102 e 103. Professora, já ia esquecendo de corrigir essa atividade, mas não pode esquecer não, né? Vocês fizeram com tanto carinho, com tanta disposição, então a prof não pode esquecer de corrigir. Vamos lá então corrigir a atividade? Abre o livro aí na página 102 do livro de ciências aqui, olha. Que foi um assunto também super interessante que nós estudamos, não é mesmo, gente? Então vamos lá, antes de seguir, atividade número 5, isso mesmo, né? Vamos lá então? Povo bonito que eu morro de saudade. Então lá. Antes de seguir, segundo a ciência, é correto afirmar que a fotossíntese é a respiração das plantas? Que pergunta é essa? Fotossíntese é a respiração das plantas? Eu acho que o povo aqui endoidou. Claro que fotossíntese não é a respiração das plantas. Quem colocou que é? Ninguém, né? Se colocou, pega a borrachuda, apaga isso aí. Justifique sua resposta também. Não, fotossíntese não é a respiração da planta. A fotossíntese é um processo de produção de alimento da planta, né? Então, a resposta é não. Fotossíntese é um processo de produção de alimento da planta. Êêê! Acertou! Parabéns! Muito bem! Coloca um certo aí. Questão número 6. Observe o esquema que representa dois processos realizados pela planta: fotossíntese e respiração. Então, a planta respira, gente? Claro que respira. Nas folhas tem pequenos orifícios, né? Orifícios é buraquinhos que faz com que as plantas respirem. Elas respiram pelas raízes e pelas folhas, como nós vimos na aula anterior. As trocas com o ambiente dos materiais necessários para cada um dos processos são representados em cores diferentes. Então, aqui, tem aqui o desenho, é gás carbônico, entrada de gás carbônico e saída de gás carbônico. Então, aqui, entrada de oxigênio, né? E aqui a saída e água. E aqui também. Então, vamos lá. Considere que no processo representado em azul, ocorre a produção de alimento. Então, no processo representado em azul, ocorre a produção de alimento. Já sabe, né? E que no processo representado em vermelho, ocorre a liberação da energia que estava contido no alimento. Identifique. No processo representado em vermelho, ocorreu o quê? Respiração. Isso mesmo. No processo representado em vermelho, ocorreu escreve aí na linha, respiração. E no processo representado em azul, já deu até a dica aí, produção de alimento, ocorreu o que? A fotossíntese, isso mesmo. Então, no primeiro tracinho ficou respiração, na letra A, e na letra B ficou fotossíntese. Muito bem. Então, vamos para a página 103, tá? Relacione os animais
ao tipo correspondente de captação de ar, colocando na segunda coluna a letra correspondente. Nós vimos também na aula anterior a forma como os animais, vários animais respiram, não é verdade? Então vamos lá. Respiração por brânquias. Quais os animais que respiram por brânquias? Vocês vão colocar a letrinha A. A baleia. Nananinanã. A borboleta? Também não. O cachorro? Não. A mosca? Nem pensar. O peixe dourado? Sim. Então, no último quadrinho, você vai colocar a letrinha A. Respiração por narinas. A baleia? Nananina não. A borboleta? Também não. O cachorro? Sim, o cachorro respira pelas narinas. Gente, a baleia também. Por que eu pulei a baleia? Gente, a professora caducou aqui. Baleia também. Então, vai ficar letra B no primeiro e no terceiro quadrinho, tá? Então, letra C. Respiração por pequenos orifícios nas laterais dos corpos. Borboleta? Sim, a borboleta. A mosca? Sim. Então, olha como que vai ficar. B, C, B, C, A. Ok? O seu ficou assim também? Coloca o certo aí. Então, tudo bem. Pulamos aí essa experiência, né? Porque por falta de material, talvez até alguns de vocês tenham esse material, mas eu imagino que a maioria de vocês não tenham esse material. Eu mesmo não tenho esse material, mas eu vou dar uma chegadinha lá na escola qualquer hora dessas. Eu vou pegar o material e vou fazer essa experiência com vocês, mas no momento nós vamos pular, tá? Essa atividade e vamos agora para a página 107, conforme eu havia falado no início, né? Quase que eu esqueci de corrigir a atividade. Vamos para a página 107 e vamos estudar sobre o ar exerce pressão. Não percebemos, viu, gente? Nós não percebemos, mas o peso da atmosfera exerce pressão sobre o nosso corpo. Então, nós estamos cercados aqui pela atmosfera, pelo ar, e ele está exercendo pressão sobre o nosso corpo. Mas como, professor? Eu não estou percebendo. Por quê? Porque os materiais internos do nosso corpo, nós não temos um corpo vazio, nós não temos um corpo oco. Os materiais internos do nosso corpo também exercem pressão. O ar aqui de fora, ele está exercendo uma pressão assim, não é? E o material de dentro do nosso corpo está exercendo uma pressão para fora. Então, aqui, ó, um exerce para dentro e outro exerce para fora. Então, o que acontece aqui? Olha, um vai compensar o outro, tá? Então, por isso que a gente não sente. Vem aqui, ó, essa pressão atmosférica e vem aqui essa pressão dos materiais de dentro do nosso corpo. Então, um vai compensar o outro, tá? Igualzinho o desenho que tá aqui, ó. A pressão atmosférica, essas setinhas azul, preto, gente, azul, essas setinhas azuis aqui, e a pressão dos materiais de dentro do nosso corpo. Tá vendo, ó? Assim, ó. Tchum, tchum. Então, uma compensa o outro, né? Essa é uma adaptação dos seres vivos terrestres que permite que nós, seres humanos, não sejamos esmagados. Porque se a gente não tivesse essa pressão interna, né, lutando contra essa pressão externa, nós seríamos
esmagados por essa pressão atmosférica. Dizem no livro que é uma adaptação. Mas quem é que nos adaptou a isso? A resposta é simples, né? Deus nos adaptou a isto. Os cientistas devem encontrar inúmeras respostas para isso. Mas com certeza Deus nos criou, né, para suportar, né, e para ter essa pressão interna para que nos adaptássemos a isso, para que não fôssemos esmagados. Muito bacana, não é? Vamos fazer então as atividades aí, dá uma pausadinha no vídeo e façam aí as atividades da página 108 e 109, que são as atividades que vai fixar esse conteúdo tão bacana que nós estamos estudando de ciências, tá? Dá uma pausadinha no vídeo e vamos fazer, tá ok? Pronto, já fizeram, então voltamos aqui, página 108, aprendendo mais. Para aprender mais sobre o ar, leia o texto a seguir. E logo após a leitura do texto, nós faremos, né, as atividades. Afinal, o que é o ar? Gente, presta atenção nesse texto. É super bacana. O ar é uma mistura de diversos gases. Vou chegar para cá porque tem uma luz aqui que veio aqui atrás que dá um reflexo. Por ser invisível, não possui cheiro ou sabor. Podemos não perceber, mas ele está em toda parte, cercando toda a nossa vida. É como se a gente vivesse num oceano, assim como os peixes, mas no lugar da água, nosso oceano possui ar. Bacana demais, né? E será que o ar pesa? A resposta é sim, o ar pesa. Pesa e pesa muito. Para você ter ideia, o ar contido num simples copo tem um peso de um pequeno comprimido. Olha, gente, vocês sabiam disso? É fantástico. Mas a nossa atmosfera é muito maior que um copo. O peso que está em cima das nossas cabeças está em torno de 17 toneladas. Vocês têm noção do que seja isso? 17 toneladas, o que representa o peso de 3 elefantes e 11 girafas. Gente, imagina o peso que está em cima de nós. 3 elefantes e 11 girafas. Meu Deus, até aqui tá parecendo comigo, parece até que foi eu escrever esse texto. Meu Deus, e se isso cair nas nossas cabeças? Seremos esmagados? Não precisamos nos preocupar. Como você descobriu, o ar está em toda parte, o que significa que existe ar até dentro da gente. Assim, a pressão do ar que nos aperta é compensada pela pressão do ar que está dentro do nosso corpo. Então, uma coisa compensa a outra, não é verdade? Deus não ia criar o ar para respirarmos e para nos esmagar ao mesmo tempo. Lógico que não, né, povo bonito? Deus sabe o que faz, né? Então questão número 1. Imagine uma pilha de 225 seres humanos em cima de sua cabeça. Imagina, ó, 225 seres humanos em cima da sua cabeça. Essa pilha corresponde ao peso do ar da atmosfera. Por que você não é esmagado? Acabamos de falar, né? Super fácil essa resposta, não é, gente? Você já deu aí, já acertou, né? A pressão dos materiais que existem dentro de nós compensam a pressão do ar que está sobre nós. Então, a pressão dos materiais que está dentro de nós compensa a pressão do ar que está ao nosso redor. Simples assim, né? Então, questão número 2. Não existe nenhum copo ou outro vasilhame vazio na cozinha de sua casa. Por que essa afirmação é verdadeira? Não existe nenhum copo ou nenhum outro vasilhame na sua casa que esteja vazio. Por que essa afirmação é verdadeira? Porque ela está cheia de ar. Ótima pegadinha para fazer para os colegas, né? Muito bem! Página 109.
109 aqui, antes de seguir. Um balão de aniversário foi enchido de ar até cerca da metade de sua capacidade e foi fechado, ou seja, foi amarrado. Então, ele foi... Não, foi fechado, não foi amarrado não. Então, ele foi sendo exprimido do fundo em direção ao nó até quase estourar. A quantidade de ar dentro do balão mudou ao longo desse experimento? Você tá com o balão, aí você pegou ele e apertou aquela parte de baixo e o ar foi para a direção do nó. A quantidade de ar nesse balão mudou ao longo do experimento? Não, continua a mesma quantidade de ar, né, gente? O espaço ocupado pelo ar foi alterado? Sim. Antes ele estava ocupando aquele espaço todo do balão, como um balão tá me fazendo falta aqui para mostrar para vocês. Então ele foi direcionado para uma ponta do balão. Então aí na letra B a resposta é sim. Aristóteles foi um importante pensador da antiguidade, cujas ideias são muito influentes no pensamento atual. Segundo ele, a leveza seria uma qualidade de algumas coisas. Na época de Aristóteles não existiam balões de aniversário, mas segundo suas ideias, podemos dizer que, para esse grande pensador, um balão de aniversário, quando cheio de ar, teria a qualidade da leveza e esse mesmo balão, quando vazio, não a teria. Você concorda com a ideia de que um balão cheio de ar é mais leve do que um balão vazio? Já estou respondendo, justifique sua resposta. Não, o ar ele pesa. Não, a resposta então é não, pois o ar tem peso e assim o balão cheio de ar pesaria mais do que o balão vazio. Quando nós voltarmos, nós vamos fazer essa experiência, tá? Tá bom? Pode deixar. Vou pedir a balancinha da Rafaela emprestada, nós vamos fazer essa experiência, tá? Pode me cobrar, se eu esquecer, vocês vão me lembrar, tá? Os ovos de galinha são muito frágeis e quebram-se facilmente. Por que a pressão do ar não quebra esses ovos? Respondam. Por quê? Por quê, gente? Porque a pressão exercida pelos materiais que estão dentro dos ovos compensa a pressão do ar que está ao redor dele. Repetindo, porque a pressão dos materiais que estão dentro dos ovos, né, compensa a pressão do ar que está ao redor deles. Vamos ver se tem mais, gente, aqui. Acho que é só 109. Prontinho, então. Tudo bem. Muito legal esse conteúdo, né, gente? Normalmente eu viajei demais aqui nesse conteúdo. Vocês gostam de ciências tanto quanto eu, né? Eu percebo, vocês gostam demais. É matemática e ciências e todas as disciplinas, né? Então, ó, beijo no coração e até a próxima aula. Amo vocês.